Olá, pessoal! Eu gostaria de trazer para vocês uma dica de literatura norte-americana, escrito pela autora Harriet Bridgestone, A Cabana do Pai Tomás. Esse é um livro bastante conhecido, bastante falado e que às vezes as pessoas temem um pouco a leitura por ser praticamente um calhamaço. Mas vocês podem ficar bem tranquilos que a leitura é bastante fluida e não é muito demorada. Esse livro, a gente pode classificar ele como literatura engajada. Por quê? A autora, ela utiliza então a sua crença, a sua fé cristã para defender então o fim da escravidão. Aqui a gente está no século XIX e os Estados Unidos ainda é um país escravocrata. Apesar dos estados do norte serem abolicionistas, os estados do sul e os estados mais para o interior eram ainda conservadores e mantinham então muitos escravos cativos. Então, a autora, ela usa os seus valores, a sua fé cristã, para defender o fim da escravidão. O que acontece? Muitas vezes é comum que pessoas utilizem, então, as ideias liberais e republicanas para defender o fim da escravidão. Mas essa autora prefere usar, então, os valores cristãos que ela cultiva, né? Porque ela é de uma família de origem cristã e ela confessa essa fé e usa esses valores para defender, então, e criticar aquelas pessoas que ainda tentam defender de alguma forma a escravidão. O Pai Tomás é o personagem principal do livro. Mas assim como o Pai Tomás, a gente vai ver vários outros personagens também que marcam essa história e que se encontram no fim dessa história de alguma forma. Então existe, no começo parece que uma história não tem nada a ver com a outra, mas no fim elas mais ou menos se encontram. E o que a autora tenta mostrar também é que existem várias formas de lutar contra a escravidão. O Pai Tomás era uma pessoa praticamente idealizada, era aquela pessoa que você não podia encontrar nele nenhum defeito. Uma pessoa extremamente humilde, dedicada ao trabalho, extremamente leal. E ele achava que se ele se encontrava naquela condição de escravidão, ele precisava aceitar aquilo como uma vontade divina. Apesar de que ele não era contrário a outras pessoas lutarem contra a escravidão de outras formas, como a fuga, por exemplo. Então, nessa história a gente vai ver várias histórias de fuga na tentativa de defender a sua vida e sua liberdade. Existem momentos na história bastante tristes e com bastante violência. Existem também pessoas extremamente bondosas, corretas e que tentam ajudar essas pessoas que estão na tentativa de fuga. Então a história tem bastante aventura, bastante mudanças, bastante discussão ética sobre a escravidão. Então é um livro que com certeza colabora muito para a discussão desse tema, que ainda é tabu muitas vezes e que precisa ser discutido, né? Porque com certeza a escravidão deixou heranças na história dos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil. Então é uma leitura que, apesar de fazer muito sentido naquela época que se precisava lutar contra a escravidão, é um livro que ainda é bastante atual, porque a gente ainda precisa falar sobre esse tema, discutir a questão da escravidão, porque ela leva muitas vezes ao racismo, né, a discriminação. Então, nessa história, a Harriet, ela tenta mostrar sempre o lado da humanidade, defendendo de que todos somos iguais, de que todos nós somos inteligentes e que capazes de criar, de inovar, de surpreender os demais, porque temos todos a mesma natureza, então todos nós temos o direito à liberdade. Então tem várias histórias que demonstram aqui que tem de africanos escravizados que tinham ideias brilhantes e que muitas vezes não poderiam manifestar essas ideias por causa da sua condição de cativeiro. O Pai Tomás, ele é traído em sua lealdade várias vezes e isso nos traz um sentimento de injustiça muito grande, o que torna a história ainda mais comovente.
Então, eu deixo essa dica de leitura para vocês, para quem ainda não conhece, pesquisem sobre esse livro e, se possível, adquiram ou busquem em alguma biblioteca, porque é uma leitura que realmente é muito atual. Apesar de ser uma história assim, que era engajada para aquela época, ela ainda é uma discussão bastante atual e necessária. E é uma história bastante comovente que vai prender a atenção de vocês e vai colaborar muito para a gente pensar e discutir sobre esse problema que ainda nos fere, que ainda mancha a nossa história. Então, eu desejo para vocês boa leitura e a gente se vê na próxima. Até mais!